Os últimos dias de Davi relatados na Bíblia nos mostra que Davi foi um homem imperfeito, mas também muito temente e compromissado com a vontade de Deus. Mesmo tendo cometido erros, Davi sempre estava pronto a se arrepender e buscar a misericórdia de Deus. Especialmente o livro de 1 Reis mostra que as consequências do pecado de Davi perduraram mesmo em sua velhice. Antes de sua vida chegar ao fim, Davi passou por mais uma oposição dentro de sua casa. Seu filho Adonias repetiu o mesmo plano de seu filho Absalão e tentou tomar seu trono. O texto bíblico diz que Adonias tinha uma bela aparência e era indisciplinado, pois Davi nunca o havia contrariado. Mas assim como aconteceu com Absalão, os planos de Adonias para tomar o trono foram frustrados, pois Deus havia liberado uma palavra a Davi, dizendo que Salomão herdaria o trono. E Davi, antes de morrer, contemplou mais uma vez a fidelidade de Deus e o cumprimento de sua palavra. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes dos últimos dias de vida do rei Davi. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Sendo o rei Davi já velho de dias, seus servos o cobriam de roupas, porém nada o aquecia. Então decidiram buscar para o rei uma moça virgem, para cuidar e dormir com ele para aquecê-lo. Trouxeram então uma moça muito bonita chamada Abisag. Embora ela cuidasse do rei, eles não tiveram relações íntimas. Durante o período em que Davi esteve debilitado por causa da idade, antes de sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo que reinaria no lugar de seu pai. Ele preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. No livro de 1 Reis, capítulo 1, diz que Adonias começou a agir secretamente e conspirou com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar para apoiarem sua usurpação ao trono. Adonias organizou um banquete com a presença de seus irmãos, os filhos do rei, e de todos os homens de Judá, servos de Davi. Porém, ele não convidou para o banquete Salomão, o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal do rei, pois eles não apoiavam Adonias. Natã, ao saber do banquete, alertou Batseba, mãe de Salomão, sobre o plano de Adonias, e deu conselhos para que ela agisse rapidamente. Natã disse a Batseba que Adonias havia se proclamado rei, e que se ela desejasse salvar a sua vida e de seu filho Salomão, deveria ir depressa falar com o rei Davi. Batseba então foi até Davi, que estava em seu quarto, e contou-lhe sobre a conspiração de Adonias, dizendo que ele havia se proclamado rei. Davi prontamente tomou medidas para garantir que Salomão fosse reconhecido como o próximo rei. Ele convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública. E deu ordens aos sacerdotes Zadok, ao profeta Natã e a Benaia para realizarem a cerimônia de coroação de seu filho Salomão. Então desceu o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, e montaram Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. O sacerdote Zadok tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: "Viva o rei Salomão!" E Salomão se assentou no trono do reino. Davi então agradeceu a Deus por ter o prazer de estar vivo e presenciar o seu sucessor se assentar no trono. No capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas, é relatado que o rei Davi deixou diretrizes importantes para seu filho Salomão. Estas orientações falavam a respeito da edificação do templo em honra ao Senhor. Pois era desejo do coração de Davi construir um templo para Deus. Mas em resposta a essa boa intenção de Davi, Deus, por meio do profeta Natã, disse que não seria ele a construir o templo, pois ele havia participado de muitas guerras, e por causa de todo o derramamento de sangue que ele havia participado, não seria ele a construir. Porém, Deus liberou uma palavra a Davi, dizendo que ele teria um filho que governaria em paz, porque Deus faria com que ele vivesse em paz com todos os seus inimigos, e que seu nome seria Salomão, e ele construiria o templo para Deus. Embora Davi não tivesse permissão para construir o templo para Deus, Davi foi autorizado a fazer os preparativos para o templo. Assim, Davi, antes de morrer, juntou grandes quantidades de materiais para a construção do templo, pois ele queria ajudar seu filho Salomão, já que ele considerava Salomão jovem e inexperiente.
Estudiosos dizem que Salomão tinha aproximadamente 18 anos quando começou a reinar. Davi sentiu que se aproximava o fim dos seus dias e deu algumas recomendações a Salomão, e dentre elas ele disse: Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez, dizendo: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. A coroação de Salomão como rei de Israel era mais uma prova da fidelidade do Senhor à sua palavra. Deus havia prometido a Davi uma dinastia eterna, e esta promessa se concretiza na pessoa de Jesus Cristo, que veio da linhagem de Davi. Jesus, o único Rei perfeito, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que mesmo sendo Deus abriu mão de sua glória e se fez homem e morreu por mim e por você. E que hoje se assenta à direita do Deus Pai, e seu reinado não terá fim, pois ele reinará eternamente. Davi, mesmo sendo falho, nunca duvidou da palavra de Deus, pois sua confiança não estava baseada naquilo que ele era, e sim na fidelidade de Deus. E em seu último poema, Davi diz: Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. Antes de morrer, Davi deu as últimas instruções a seu filho Salomão. Ele o aconselhou não apenas ao que dizia respeito aos assuntos políticos de Israel, mas principalmente no que dizia respeito ao compromisso e à devoção ao Senhor. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. No livro de Crônicas diz que Davi morreu em boa velhice e repleto de dias, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi foi o autor de muitos salmos escritos a Deus. Dentre eles está o lindo Salmos 23, um dos mais conhecidos e amados textos bíblicos, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os últimos dias de vida do rei Davi. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Espero que ele tenha edificado a sua vida. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!